aprendermos um pouco com todos os senhores. Nós agradecemos a presença e parabenizo também pela brilhante explanação o senhor Célio René Trindade. Gostaria de passar a palavra agora ao senhor Paulo César de Andrade Prado, autor do blog do Paulinho. O senhor dispõe de 15 minutos. É com imensa satisfação que eu aceitei o convite para vir aqui a Brasília para discutir o esporte, o futebol que é realmente a grande paixão do povo brasileiro. Antes de começar a minha explanação, eu gostaria novamente de citar o Dr. Sócrates. Dr. Sócrates, é impossível esquecê-lo quando se trata de futebol e democracia. Futebol e democracia tem tudo a ver com o Dr. Sócrates, talvez só com ele. Essa que é a verdade no mundo do futebol. Poucos, muito poucos, lutaram tanto pelo bem do futebol e pela democracia nesse país, sem buscar nada em troca, como fez o Dr. Sócrates, desprovido de interesses e apenas pensando no bem público, no bem popular. Esse foi o Dr. Sócrates. E é a ele que eu parabenizo sempre e agradeço muito por tudo que fez e pelo legado que certamente será lembrado por muito tempo. E eu gostaria de deixar bem claro aqui, eu achei muito interessante a explanação do representante do Ministério do Esporte, o senhor Ricardo Gomide, representando o ministro Aldo Rebelo. Tudo muito bonito, realmente. O Ministério do Esporte fez o Estatuto do Torcedor, fez outras melhorias, claro que fez, evidente que fez. Mas nada disso vai funcionar, nada disso funciona se a gente não começar a punir os ladrões do esporte, aqueles que corrompem, se a gente não mudar o sistema que permite que essas pessoas se locupletem, que essas pessoas permaneçam no poder por tanto tempo. É inadmissível que o governo brasileiro e o Ministério do Esporte permaneça fazendo vistas grossas para a permanência do senhor Ricardo Teixeira no comitê organizador local. Não só com a conivência e omissão de alguns, omissão do Ministério do Esporte, embora a presidente Dilma Rousseff faça muito bem em não querer receber o senhor Ricardo Teixeira, ela também se omite ao não chamá-lo para poder dar explicações. Ele deve explicações, sim. Ele é a pessoa que está conduzindo o evento que será mais visto no mundo em 2014. E é uma pessoa que saiu 17 vezes indiciado de uma CPI do futebol. É uma pessoa que, comprovadamente pela Justiça Suíça, recebeu propina da ISL e teve que passar o vexame de devolver o dinheiro para não ter que ser divulgada a sua corrupção. Assim como aconteceu com João Avelange hoje, aliás, essa semana, que é idolatrado por muitos e também passou pelo vexame. Tem que se mudar o sistema. É fundamental que se mude o sistema. O sistema do futebol, o sistema do esporte é uma ditadura disfarçada de democracia. É um sistema moldado para que o mesmo grupo comande sempre as ações no esporte. No Ministério do Esporte, tivemos a infelicidade de ter o ministro Orlando Silva na pasta por tanto tempo. O ministro Orlando Silva, que foi partícipe ativo do que aconteceu nos Jogos Pan-Americanos, orçados em 400 milhões e que custaram orçados em 400 mil e que custaram 4 bilhões. Quer dizer, depois o TCU, Tribunal de Contas da União, condenou as contas do Pan-Americano e livrou a cara dessa gente, dizendo que eles eram iniciantes. Era a primeira vez que faziam esse torneio.
o ministro Orlando Silva, que nunca chamou Ricardo Teixeira às falas, nunca chamou Carlos Nussmann às falas. Então, essa é a contribuição que o Ministério do Esporte, do senhor Orlando Silva Júnior, que saiu agora, todo mundo sabe por quê, deu ao futebol e ao esporte brasileiro. Espero que o ministro Aldo Rebelo, que já está demorando para chamar Ricardo Teixeira às falas também em seu gabinete, porque é tão simples, basta fazer a pergunta que o deputado Romário fez ao Ricardo Teixeira quando estava frente a frente com ele. Se o senhor for flagrado na documentação na Suíça, o senhor abandona o cargo? Só fazer essa pergunta. Simples. Tenho certeza que a gente tira ele muito mais fácil do que imagina. Essa casa também é culpada e muito da vida boa que essa gente leva no mundo do esporte. Não só a CBF, não só o pessoal do COB. Porque há deputados aqui da bancada da bola indignos de estar nessa casa. Indignos. Gente que trabalha a favor de quem corrompe no futebol. Todo mundo sabe disso. Gente indigna de estar aqui. Gente que todo mundo sabe quem é. E participa desse tipo de coisa. São poucos os bons e combativos. Mas eles estão dispersos. Diferente da bandidagem que se une. A bandidagem está sempre junta, sempre se ajudando. Essa casa tem que aparecer as boas pessoas, os bons deputados, os comprometidos com a população e se unirem para mudarem o sistema do futebol brasileiro, mudarem o sistema do esporte nacional. E punir aqueles que nos infelicitam há tanto tempo. O sistema do futebol é idêntico da máfia. É idêntico. Troca de favores, troca de dinheiro, tudo por baixo do pano. Vai saber se não sai até dinheiro na cueca. Eles se escondem, para evitar a fiscalização, no discurso de que são entidades privadas. Mas se aproveitam de um dos maiores patrimônios da nossa população, que é o futebol. Eles se locupletam disso. E o governo tem sim que criar mecanismos para que isso seja fiscalizado, para que isso seja normatizado. Para que eles possam sim prestar contas à população. A imprensa também é muito culpada. A imprensa é muito culpada de tudo que acontece. É uma vergonha o jornalismo da Rede Globo de televisão. Rede Globo de televisão que, para ter os direitos de transmissão da seleção brasileira, a Rede Globo de televisão esquece que o esporte brasileiro definha e como definha há muito tempo. Para a Rede Globo de televisão, o esporte brasileiro é o país das maravilhas. Todos são perfeitos, todos são muito bonitos. Por isso que a grande pergunta que tem que ser feita, e eu até fiz no começo da minha explanação, é: por que Ricardo Teixeira não é afastado do COL? Qual é a explicação? Por que alguns deputados, como aconteceu aqui, eu tenho uma relação, inclusive eu faço questão de ler a relação para terminar a minha explanação. São pessoas que a gente entende quando um deputado é a favor ou contra alguém. Isso é um problema do deputado. O deputado tem o direito de votar a favor ou contra uma proposição, alguma coisa assim. O deputado Garotinho, que eu não gosto dele, acho ele também de uma banda não legal da política, o deputado Garotinho fez uma ótima proposta, que era a CPI para investigar as falcatruas do seu Ricardo Teixeira. Muita gente assinou, outros preferiram não assinar. Eu até estranho que o deputado Protógenes Queiroz não tenha assinado, que conhece bem o seu Ricardo Teixeira e conhece bem aquele que se juntou a ele agora, que é o seu André Sanches, que também é investigado pela Polícia de São Paulo por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Está sendo investigado neste momento o presidente do Corinthians. Lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. É essa gente que está cuidando do futebol brasileiro. André Sanches,
o Ricardo Teixeira e agora o seu Ronaldo Fenômeno, que de fenômeno só tem no futebol. Fora de campo, está se igualando a essa gente. Ronaldo Fenômeno, que se diz dono da empresa Nine, mas seu nome não está no contrato social. Tem muito o que explicar. A empresa Nine tem como dona a WPP, uma empresa inglesa muito famosa no mundo, que esteve envolvida na CPI dos Correios, participando de transações com a DNA do senhor Marcos Valério. Essa é a empresa dona da Nine, que o Ronaldo Fenômeno diz que é dele. E não é. Seu André Sanches também não sai de lá. Essa gente que toma conta do futebol brasileiro. Bom, vou ler o nome daqueles que retiraram, assinaram para ter a CPI do Ricardo Teixeira, mas se acovardaram, retiraram a assinatura, não honram as calças, evidentemente, porque não assinam e depois não vale mais nada o que assina, e depois, graciosamente, receberam, todos eles, do seu Ricardo Teixeira, camisas da seleção brasileira em suas residências. São eles, indignos de estarem nessa casa, Antônia Lúcia do Acre, do PSC, Flaviano Melo, do PMDB do Acre, Rosinha da ADEFAL, PT do B, do Alagoas, Henrique Oliveira, do PR, do Amazonas, Fátima Pelais, do PMDB, do Amapá, Jânio Natal, do PRP, da Bahia, José Linhares, do PP do Ceará, Raimundão, do PMDB do Ceará, Raimundo Gomes de Matos, PSDB do Ceará, Delegado Valdir, vejam bem, um delegado, Delegado Valdir, PSDB de Goiás, João Campos, PSDB de Goiás, Sandro Mabel, PR de Goiás, Alberto Filho, PMDB do Maranhão, Lourival Mendes, PT do B do Maranhão, Professor Sétimo, PMDB do Maranhão, Bernardo Santana de Vasconcelos, PR de Minas, Diego Andrade, PR Minas, Domingos Sávio, PSDB Minas, Geraldo Tadeu, PPS Minas, João Magalhães, PMDB Minas, Leonardo Quintão, PMDB Minas, Luiz Tibé, PT do B, Minas. Minas contribuiu bastante graças ao senhor Aécio Neves, que é amigo de tudo do senhor Ricardo Teixeira. Marcos Pestana, PSDB de Minas. Walter Tosta, PMN, Minas. Giroto, PR, Mato Grosso do Sul. Josué Benson, PTB do Pará. Zequinha Marinho, PSC, Pará. Gonzaga Patriota, PSB, Pernambuco. Pastor Eurico, PSB, Pernambuco. Adrian, do PMDB do Rio, Andréa Zito, PSDB do Rio, Áureo, PRTB, Rio, Cristiano, PT do B, Rio, Fernando Jordão, PMDB, Rio, Washington Reis, PMDB, Rio de Janeiro, Osmar Terra, PMDB, Rio Grande do Sul, Jorge Boeira, PT de Santa Catarina, Devanir Ribeiro, PT de São Paulo, Jefferson Campos, PSB, São Paulo, João Dado, PDT, São Paulo, Roberto Santiago, PV, São Paulo, César Halum, Tocantins, PPS. Só para finalizar, o deputado Aldo Rebelo, ministro do Esporte, também não assinou a CPI do Ricardo Teixeira. Deve gostar da gestão dele. É isso. Quero agradecer ao senhor Paulo César Prado pela exposição e gostaria de passar a palavra agora ao senhor Afonso Celso Garcia Reis, o grande Afonsinho, ex-jogador de futebol. Boa tarde a todos da mesa e do plenário.